Olá pessoal, hoje nós vamos conversar a respeito desta HQ, Uma Vida Chinesa, do autor chinês Lee Kun-Wu e Peo Tie, volume 2, O Tempo do Partido. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça do seu like, tudo isso é muitíssimo importante, pessoal. Como estávamos conversando, o tema do vídeo de hoje é essa HQ chamada Uma Vida Chinesa, O Tempo do Pai, volume 2, do autor Lee Kun-Wu e Peo Tie. Lee Kun-Wu, ele é um quadrinista chinês, né? E o Peo Tie é um francês que morou bastante tempo já na China e tal. E a história é autobiográfica, é a história do Lee Kun-Wu, né? E a história dele, obviamente, se mescla com a própria história da China. Então são 3 volumes, pessoal, a HQ. Hoje nós vamos falar, né, do volume 2. Tem vídeo no canal sobre o volume 1, que é O Tempo do Pai, ok? E se vocês quiserem, eu vou fazer também o volume 3, a resenha do volume 3, tá certo? O volume 3 é O Tempo do Dinheiro, que é quando os chineses ficam ricos. Enfim, pessoal, então no volume 1, o autor ele conta a sua história na China durante o período de Mao Tse-tung. E aí a gente vê a visão do autor a respeito do grande salto adiante, da grande fome do Mao e da revolução cultural. Então ele conta as experiências dele durante esse período, né? E aí, pessoal, no volume 2, que é O Tempo do Partido, a história começa com a morte do Mao Tse-tung. Olha só, deixa eu mostrar para vocês como que o autor representa, né? Então já tá bem no início, não é spoiler, tá, pessoal? Ó, aqui já é o funeral, né, do Mao Tse-tung. Aí ele mostra as pessoas todas indo nesse funeral. E também ele mostra, pessoal, o desespero dos chineses, né? Porque o que acontece? Os chineses tinham o Mao Tse-tung como um pai, né? A gente pode até falar que como um deus, certo? Então, quando o Mao Tse-tung morre, a população fica desesperada, certo? Até, pessoal, ele fala o seguinte, olha só. No quartel, muitos de nós não conseguem comer nem dormir. Além do luto que toma conta de nós, ninguém sabe o que poderá acontecer com a revolução cultural, o que aumenta a nossa angústia. Quanto a mim, estou, acima de tudo, preocupado com você aí, seu filho Shaoli, né, que é o pai dele, está mandando uma carta, né, para o pai dele. Enfim, pessoal, terça-feira a gente conversou a respeito de um livro do Freud chamado O Futuro de uma Ilusão. E nesse vídeo a gente conversa sobre como os deuses e inclusive os ditadores podem ser transformados em deuses, né? Como que isso se forma na mente humana, por que o ser humano cria isso, tá? Dá uma olhada nesse vídeo. Aí vocês vão entender melhor por que esse desespero da população chinesa por conta da morte do Mao Tse-tung. E aí o autor, ele dá um pulo, né? A gente já entra dentro do período da China governada pelo Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping empreendeu várias reformas econômicas e culturais na China. Então ele começou a abrir economicamente para que empresas ocidentais fossem para a China, se aproximou do Japão e dos Estados Unidos. Deng Xiaoping criticou bastante o período de Mao Tse-tung, principalmente por conta do personalismo, da idolatria, e também criticou a Revolução Cultural. O próprio Deng Xiaoping, ele foi vítima da Revolução Cultural, ele ficou preso durante a Revolução. O filho dele foi jogado acho que, se não me engano, do 3º andar da faculdade, de uma faculdade em Pequim. O filho dele acabou ficando deficiente físico, né? E muitas pessoas foram presas.
durante a Revolução Cultural. Foi uma coisa muito, muito complicada, né? E o Deng, quando ele assume, ele faz essa crítica. Quando ele assume a China, ele acaba com o personalismo, né? E até hoje tem membros do Partido Comunista Chinês, por exemplo, criticando Xi Jinping, porque eles acreditam que o Xi Jinping está fazendo muita propaganda personalista e tal, e que coisas ruins como a Revolução Cultural podem voltar. Muito bem, pessoal. E aí, o Li Kufu nos conta do susto da população chinesa ao descobrir que o homem chegou até a Lua. Né? Então, a população chinesa não sabia disso. Toda a imprensa era muito censurada. Então, essas informações não chegavam. Também o susto da população chinesa ao descobrir que em Hong Kong havia arranha-céus, né? E a população fica chocada ao ouvir nas rádios músicas de Taiwan. Então, né, tem vídeo sobre isso aqui no canal, a Revolução Chinesa. Durante a Revolução Chinesa, os comunistas ganharam a Guerra Civil e os nacionalistas se refugiaram na ilha de Taiwan, e a China continental não tinha contato com Taiwan. Durante o governo do Deng, o Deng voltou a ter contatos com Taiwan, inclusive a comercializar com Taiwan e tudo mais. Aí ele abriu, né, culturalmente a China, então músicas ocidentais começaram a entrar, filmes também, e músicas de Taiwan. E a população assim chocada, né? Como pode? Cantores de Taiwan, certo? Meu Deus, a gente agora tem contato com os nacionalistas. Muito bem, pessoal. Nesse contexto, o narrador ele quer entrar para o Partido Comunista. Só que ele tem um problema, a família dele. Os ancestrais dele eram senhores da guerra, eram grandes latifundiários. E aí ele precisa provar lealdade ao partido. Quando essas coisas acontecem, né, da pessoa ter alguém na família que foi presa, algum problema familiar, ela precisa provar a lealdade ao partido muito mais que os outros. E aí ele vai para o campo, né, e trabalhar como camponês. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu com Xi Jinping. Tem um vídeo meio antiguinho aqui no canal a respeito da história dele. Se eu não me engano, o pai do Xi Jinping também foi preso durante a Revolução Cultural. Como ele tinha um pai considerado ali contra-revolucionário, o Xi Jinping ele foi também para o campo. Ele trabalhou como camponês e, segundo as palavras dele, ele se tornou mais vermelho do que os vermelhos, né? Então, a gente vê que isso é uma prática possivelmente comum para pessoas que têm problemas, coisas consideradas problemáticas ali na família, né? Dentro da lógica, claro, do Partido Comunista Chinês. E aí na fazenda, pessoal, o autor nos mostra as condições difíceis dos camponeses. E, enfim, não é porque houve uma revolução que as coisas magicamente são resolvidas, são transformadas. E ele mostra isso também na questão das mulheres. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem um vídeo aqui no canal sobre a infância do Mao Tse-tung. Nele eu explico a respeito das mulheres camponesas, né? O Mao Tse-tung vinha de uma família camponesa. A mãe do Mao não tinha o primeiro nome, ela só tinha o sobrenome. Isso era muito comum nas mulheres camponesas, né? A primeira mulher do Mao também não tinha nome. Então, uma das primeiras coisas, né, que o Mao Tse-tung, quando revolucionário, ele prometeu acabar foi com o casamento infantil, que ele próprio foi vítima. Mao Tse-tung acho que se casou, se eu não me engano, ele se casou com 14 anos, num casamento arranjado pelo pai. O pai do Mao Tse-tung também se casou mais ou menos nessa idade. E também havia um costume ali das mulheres enfaixarem os pés para que os pés não crescessem, certo? Porque, né, a beleza ali, né, era considerada uma mulher bonita, mulheres com pés pequenos. E aí as mulheres enfaixavam os pés.
E o Mao Tse-tung prometeu abolir isso também. De fato, ele conseguiu, né? Ele acabou com o casamento infantil e com esse costume. No entanto, pessoal, o pensamento, né, vale lembrar, o pensamento é de longa duração. Então não é porque veio algo de cima para baixo, uma ordem, que significa que todo mundo mudou da noite para o dia. Não existe isso. E aí é que tá, o autor nos mostra uma situação de uma moça, enfim, com coisas muito ruins acontecendo ali, né, no campo, tá? Não vou dar detalhes para vocês, até porque eu quero que vocês leiam a HQ, certo? Enfim, pessoal, outra questão também refletida pelo autor, questão da arte, né? Ele próprio como cartunista, ele tá começando como cartunista, como artista, né? Ele começou fazendo, sendo aprendiz, fazendo algumas coisas aqui e ali, né? E ele vai se especializar. Aí, há uma flexibilização por parte do partido em relação à arte. E ele começa a receber influências ocidentais e tal, e ele fica muito chocado com aquilo, como assim, né? Então as coisas mudaram tanto que agora estão pedindo para mim algo mais bonito, né? Quem tá ensinando ele fala, a gente quer algo mais bonito, né? Algo mais chinês, assim, mais refinado. Você não tem como fazer? E isso era completamente fora aos ditames antigos do partido na época do Mao, certo? Sobre o traço, pessoal, do autor. O traço do autor, deixa eu mostrar para vocês de novo, pra vocês terem uma ideia melhor. Vou pegar uma parte que eu não vou dar spoiler, ó. Então, o autor se baseia na técnica de Nanquim, né? E também na antiga arte chinesa para compor o seu quadrinho. Tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, senão eu vou dar spoiler da história e eu gostaria muito que vocês lessem. E tem playlist, pessoal, uma playlist chamada Oriente, tem vários vídeos a respeito da China, de outros países também da Ásia, se vocês se interessarem, literatura, tudo mais. Então dê uma olhada nessa playlist, tá certo? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça da sua inscrição, like, comentários e tudo mais. Um abraço e até o próximo vídeo.